Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora o programa Entrevista Especial. Você tem o hábito de ler? Você sabia que apenas 6 minutos de leitura pode reduzir em 68% os níveis de estresse? É o que mostra uma pesquisa realizada pela Universidade de Sussex. E a leitura proporciona, além de relaxamento, conhecimento e também diversão. Para falar sobre esse assunto, eu convido agora o professor e escritor Caio Mateus Teixeira Brito. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Olá, Tabata, tudo bem? É um prazer estar aqui para poder falar de literatura, de leitura e sobre a importância dela nas nossas vidas. Com certeza. Professor, dados recentes apontam uma redução gradual, numa escala global e também perigosa, né, dos níveis de leitura. As pessoas estão lendo menos. Na sua análise, os meios eletrônicos, principalmente celulares, eles são os culpados por isso? Olha só, nós temos várias pesquisas que demonstram essa relação entre a diminuição do hábito da leitura de livros com o acesso aos celulares, principalmente. Então, hoje, o principal desafio aí da leitura, da continuação, né, do hábito da leitura, é esse acesso às redes sociais, principalmente. Apesar de os seres humanos terem lido bastante nas redes sociais, essa leitura não é uma leitura profunda, né, como nós chamamos tecnicamente dentro aí do campo da literatura. Essa leitura profunda que ela vai se ater principalmente a outros aspectos que vai conseguir possibilitar que as nossas sinapses, né, que o funcionamento do nosso cérebro, de fato, seja estimulado por meio da imaginação, por meio aí do desenvolvimento da empatia que a leitura profunda permite. Então, sim, de fato, tem uma relação direta entre essa diminuição da leitura com a questão do acesso às redes sociais por meio dos celulares. Há Só que é pouco. importante a gente também ter Pode falar, uma professor. noção. A gente precisa ter uma noção também de que, apesar dos celulares eles possibilitarem essa diminuição, eles também podem ser utilizados como recursos para que as pessoas possam ter acesso também aos livros digitais, que aí sim são válidos porque eles conseguem também desenvolver essa leitura profunda tanto quanto um livro físico. Uhum. Eu já vou entrar nesse assunto, professor, de livros digitais. Eu queria perguntar para você com relação ao estímulo, ao incentivo da leitura, por meio do Estado, das políticas públicas, nas escolas. É, Antigamente, né, muitos anos atrás, a leitura, ir numa biblioteca era tido como algo, como um castigo, né? Se você se comportava mal, se você não fez o dever de casa, não fez a tarefa, a professora muitas vezes falava, vai para a biblioteca, vai ler um livro tal e vai fazer um resumo, uma análise sobre essa obra. Na sua análise, esses comportamentos, né, acabaram prejudicando para que as crianças, desde pequenas, tivessem uma certa rejeição pelo hábito da leitura? Com certeza. É importante a gente entender que o contato com a literatura tem que ser sempre um momento de diversão, de prazer, e nunca uma obrigação. Quando se parte do princípio de que ler é uma obrigação, essa relação com a leitura e com a literatura, a gente vai ter aí vários prejuízos, porque esse indivíduo ele não vai ter um prazer durante esse momento da leitura, o que pode, na verdade, prejudicar o seu processo de desenvolvimento, principalmente quando ainda é a infância. Então, a criança ela precisa de muitos estímulos para que ela saiba como viver em sociedade, para que ela possa desenvolver os seus processos cognitivos. Então, quando essa relação, esse primeiro contato com a literatura, ele é prejudicado por ele se tornar uma obrigação, a gente tem aí uma falha de fato nessa relação, nesse desenvolvimento da criança, porque aí ela vai começar a sempre relacionar o hábito da leitura como uma obrigação que é chata, que é cansativa, e não como um momento de diversão, e não como um momento de aprendizagem, como nós professores tentamos realizar na escola. Então, de fato, a gente teve aí um passado educacional que praticou muito essa ideia da leitura, da literatura como uma punição, mas hoje em dia a gente já trabalha com outras metodologias ativas que buscam já tratar essa leitura
inserir essa leitura no cotidiano, no hábito da criança, como de fato uma prática necessária para a aprendizagem dela, mas principalmente uma prática que vai fazer divertir, que vai trazer prazer durante esse momento. Então, eu acho que o mais importante, nós, enquanto professores, é ter essa noção de que a leitura ela precisa ser um momento de diversão. Eu gosto muito da ideia que alguns poetas trazem de que usar um livro é como usar um brinquedo para a criança, né? A literatura é como se fosse um brinquedo. Só que, diferente do brinquedo que se gasta, a literatura não, ela sempre está se renovando. A literatura ela sempre está ali para o acesso do seu leitor. Então é bom a gente ter essa ideia da importância dela desde a infância para esse desenvolvimento saudável da criança. Com certeza, professor. Agora, qual o papel dos pais nesse incentivo à leitura? Porque não adianta muito também a escola ter todo um planejamento, né, durante o ano para que os alunos eles criem esse hábito, se dentro de casa os filhos, né, não acompanham, não presenciam os pais lendo também ou não têm o hábito de ler em família. Com certeza. Eu sempre digo que os pais, os responsáveis, eles precisam ser os primeiros leitores para poder dar essa referência para o seu filho, né, para poder mostrar como o hábito da leitura faz parte do cotidiano de qualquer ser humano em qualquer faixa etária. Mas, para além disso, também os pais eles precisam ser curadores pontes, que eu costumo falar, porque eles vão ser aqueles que vão escolher essas leituras e muitas vezes vão dar acesso a essa leitura para os filhos. E esse processo de curadoria, esse processo de escolha, ele pode acontecer de diferentes maneiras. Eu acho muito interessante a criança também ter ali a possibilidade de escolher os livros que ela quer ler, claro, dentro ali de um contexto de livros adequados à idade dela, certo? Mas, para além disso, também é importante que o pai, o responsável, ele tenha essa noção de como dar esse acesso à criança e também de quais livros ele vai possibilitar esse acesso à criança. A gente também não pode censurar a criança de ter acesso a livros que, de fato, são necessários para o seu desenvolvimento cognitivo. Então, os pais são os principais responsáveis, porque ler é um direito da criança também, assim como a ideia do brincar ser um direito, a leitura também é um direito a toda criança e cabe aos pais, principalmente, que estão ali em contato, uma relação mais direta com essas crianças, esse papel de buscar, de alguma maneira, inserir a leitura no hábito do filho ou da filha e, para além disso, também fazer boas escolhas, sempre partir do bom senso. De fato, nós, enquanto adultos, sabemos o que é adequado e o que não é adequado para uma criança. Então, acho que tudo parte também desse bom senso. E assim a gente consegue, então, juntar forças, os pais em casa e os professores na escola, para cada vez mais tornar a leitura algo cotidiano, algo diário na vida desse indivíduo. Perfeito. Agora, professor, muitos adultos, né, eles tentam estabelecer ou ainda resgatar o hábito de leitura, mas acabam falhando e abandonam, né, o livro no meio do caminho ou, às vezes, logo no início. Qual conselho dar para eles? Por onde começar? Bom, como eu disse ainda há pouco, assim como nós tratamos a leitura para as crianças, que precisa ser um momento de diversão, um momento de prazer, de entretenimento, para os adultos também parte desse princípio. Porque a gente precisa também ter, em diferentes fases da nossa vida, esse contato com a literatura como algo prazeroso, tá? E não só algo assim trabalhoso, algo que de fato ali é uma obrigação. Então, a minha sugestão, a minha dica é que para aqueles leitores que querem começar a voltar, retornar para esse hábito da leitura, é fundamental começar com textos mais curtos, como contos, como poemas, porque assim você vai estimulando o seu cérebro aos poucos a compreender aquele hábito da leitura, a prática da leitura, porque a leitura ela também é um exercício. Todo o nosso corpo precisa, né, em suas diferentes partes, ser exercitado. E a leitura talvez seja o maior exercício para a nossa mente, para o nosso cérebro. Então, por meio da leitura, a gente consegue desenvolver sinapses. Só para se você ter uma ideia, uma única palavra lida em um livro, ela consegue ativar diferentes sinapses relacionadas à memória, relacionadas à imaginação. Então, imagina você ler um texto completo.
o quanto de informação, quanto de estímulos você vai estar dando para o seu cérebro. Então, principalmente para retornar esse hábito da leitura ou para tornar diário essa leitura, é fundamental começar com textos mais curtos, porque assim você vai exercitando aos poucos a sua mente. Eu sempre faço analogia com a academia. Quando a gente começa a fazer academia, a gente nunca começa com os pesos mais altos. A gente vai de baixo e depois vai progredindo. É a mesma coisa com a leitura. A gente começa com textos mais simples, com textos com uma linguagem mais acessível, e depois nós vamos habituando o nosso cérebro a poder, de fato, conseguir trabalhar, conseguir desenvolver em leituras mais longas, leituras mais extensas, como romances, novelas. Professora, agora com relação à literatura digital, os livros de papel ou em áudios digitais, esses novos formatos, na sua avaliação, eles se equivalem ao tradicional quando a gente pensa na captação de conteúdo? Olha só, então, um e-book, o acesso a um e-book, ele consegue possibilitar tanto o desenvolvimento quanto a leitura de um livro físico. São só ali suportes, plataformas diferentes, mas a gente tem ali o contato direto com as palavras. Então, de fato, o acesso a um e-book dá o mesmo estímulo neural do que o acesso a um livro físico. Agora, claro, a gente tem outras variáveis aí que podem prejudicar essa relação com a leitura, principalmente, por exemplo, problemas da nossa visão. O acesso prolongado a esses aparelhos para a leitura muitas vezes pode prejudicar a visão. Então, aí isso acaba também desestimulando a prática da leitura quando acessado pelo celular. Por isso que o livro físico ele ainda se torna melhor nesse sentido. Mas, assim, no quesito literário, de produção literária, de contato com a leitura, os dois eles conseguem promover esses estímulos, tá? Agora, eu queria até tratar um pouquinho sobre a questão dos audiobooks. Os audiobooks também que entram nesse contexto de leitura, né? Na verdade, de escuta literária, que é agora uma nova forma de contato com os textos literários, por meio do áudio. E eles também são válidos porque, assim como a gente é estimulado por meio da visão durante uma leitura, a gente também pode ser estimulado por meio da audição. É interessante lembrar que a literatura, quando ela nasceu, enquanto uma arte, por meio da palavra, ela nasceu na literatura oral. E só depois ela se fez literatura escrita. Então, da mesma forma que um texto escrito consegue estimular, consegue promover a imaginação do seu leitor, um texto também oral, ele consegue, de alguma maneira, estimular a imaginação do seu ouvinte. Então, os dois também são válidos. Claro, tudo vai partir de uma adequação também do leitor. Há leitores que conseguem continuar a leitura, continuar essa escuta por meio do audiobook, por meio dos livros digitais, e há leitores que são mais convencionais que preferem ainda os textos em livros físicos, que também são válidos da mesma maneira. Professora, agora a gente tratou, né, ao longo da entrevista sobre o relaxamento que a leitura proporciona, a memorização, a todos esses benefícios para o cérebro, mas também tem uma outra questão que é extremamente importante, que é a formação do pensamento crítico, né? Então, a leitura ela ainda possibilita também desenvolver esse senso crítico para tomadas de decisões ao longo da nossa vida, né? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque a literatura, ela sempre foi um reflexo da sociedade no qual ela foi produzida. Então, por isso, ela consegue trazer referências aí à nossa sociedade, ela consegue expressar problemáticas que fazem parte da nossa sociedade, das sociedades passadas também. Então, a literatura, por ela ser essa forma de expressão das culturas, dos povos, ela consegue possibilitar a nós, leitores, essa relação e esse desenvolvimento com o senso crítico, né? Quando você lê muito, você consegue desenvolver esse senso crítico de maneira mais adequada, consegue ter uma visão mais crítica diante das situações sociais em que você está inserido. Então, daí a importância da leitura nas escolas. A leitura nas escolas não é fundamental somente para poder
desenvolver o vocabulário dos alunos, mas também para desenvolver esse senso crítico desde a infância, e que vai ser fundamental, por exemplo, quando esse aluno chegar em uma prova de vestibular, que ele precisa trabalhar essa questão crítica, e também quando ele estiver inserido já no mercado de trabalho, que ele precisa ter essa noção também do seu contexto social. Então, a literatura ela é fundamental nesse sentido, porque ela consegue desenvolver diferentes aspectos da nossa criticidade enquanto indivíduos, enquanto cidadãos pertencentes a uma sociedade. Então, ela consegue, a partir ali das suas narrativas, principalmente, a gente tem essa relação direta entre os personagens, com as questões vivenciadas por eles, dentro de um âmbito social. Daí a importância dela em todas as fases da vida. Perfeito, professor. Foi um prazer te ouvir. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. E o programa Entrevista Especial fica por aqui. Já pega aquele livro que você abandonou no meio do caminho e retoma a sua leitura. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.